Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ética. Como vocês estão? Estão bem? Que ótimo! E vocês, papais e mamães? Ai, que bom saber que vocês estão bem, eu fico muito feliz por isso. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso aprendizado sobre as emoções. A gente fez uma introdução, nós vimos ali algumas das emoções básicas que nós temos. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essas emoções. Hoje nós vamos falar de duas delas. E eu quero ver quem é que vai descobrir o que é que a gente vai falar. Então vamos lá. Quando eu vejo uma coisa ruim e faço assim, eca! Nossa, que cheiro ruim! De qual emoção que eu tô falando? Do nojinho. É, aquela coisa que a gente rejeita, que a gente não gosta, né? Ela tem um lado bom, sabia? É verdade. Ela tem um lado positivo, essa emoção. E a gente vai aprender a usar esse lado positivo a nosso favor e não usar o lado negativo dela, tá bem? Então vamos lá. Prof, em que isso é positivo? Essa coisa assim que mostra pra gente assim uma expressão facial tão estranha, uma coisa que não é agradável, que não é legal, em que ela pode ser positiva? Quando a gente sente isso, por exemplo, a gente sente um cheiro forte, estranho, que pode ser um veneno. Então, esse nojinho, esse eca, ele nos protege de mexer nesse veneno, de pegar, de pôr na boca. Também nos protege de alimentos estragados. Quando a comida tá com cheirinho azedo, porque tá calor demais e a comida azedou, estragou, essa emoção nos protege também de comer essa comida estragada. Ela nos protege, por exemplo, de brincar com barata, que é um insetinho sujo, não é mesmo? E que a maioria das pessoas rejeita, não querem por perto. Eu não gosto. Então, nós temos também, vamos ver mais um exemplo, animais mortos. A gente não vai mexer em um bichinho morto, né? Porque o cheiro, aquele cheiro ruim, faz a gente se afastar daquilo. Então, é assim que essa emoção nos protege, tá bom? Mas, por exemplo, se eu vi um pedaço de brócolis, eu vou falar eca? Não, não. Alimentos são sempre saudáveis, principalmente as verduras, os legumes e as frutas. Nos fazem bem, nos fazem crescer fortes e saudáveis. Então, a gente tem que lembrar sempre de usar essa emoção apenas para aquilo que realmente ela é importante, tá? Para nos proteger, nos proteger de coisas ruins, né? Então, a gente tem sempre que saber lidar com isso, tá bom? E outra emoção que nós vamos falar hoje é aquela... Ai, tá escuro, tá escuro. Qual é essa? O medo. Pois é. A gente tem que saber lidar com o medo, sabia? Porque o medo, ele pode ser uma coisa boa também, sabiam? Eu vou explicar já já por que o medo pode ser uma coisa boa. Mas vamos lá ver o lado ruim do medo. Às vezes a gente fica com medo de levantar à noite para ir no banheiro. Aí eu tô lá, eu tô muito apertada, eu preciso ir no banheiro. Mas aí eu fico assim, ouvindo aquela vozinha estranha que fala, tem um monstro debaixo da sua cama que vai puxar o seu pé. Não existe. É mentira, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, não permitir que o medo, ele tome conta de nós, fazendo com que nós não tomemos atitudes que são importantes, como ir no banheiro na hora que está apertado durante a noite, não é mesmo?
Mas o lado positivo do medo, ele faz a gente, por exemplo, olhar para os dois lados da rua antes de atravessar. Por quê? Porque nós temos medo de ser atingidos por um carro, por uma moto. A gente não quer isso, não é mesmo? Então, nessa parte, o medo ele nos protege. O medo de atravessar a rua sozinho, né? É um medo, é um lado positivo do medo, porque a gente vai sempre ficar atento para atravessar a rua, a gente vai sempre, de preferência, atravessar a rua de mãos dadas com um adulto. Então, nós temos que saber separar e lidar com o medo também, tá bom? Sempre assim, usando o lado positivo, tá? A gente tem que evitar, saber lidar e trabalhar com esse lado negativo para a gente poder abandonar ele. A gente tem que ver se o nosso medo ele tem um motivo, se é real, se, vamos dizer assim, faz sentido. Tem sentido? Esse medo, eu tenho medo disso aqui. Ele faz sentido? O que esse medo pode me causar? Se eu enfrentar ele, o que vai acontecer? Então a gente precisa descobrir isso, tá bom? E trabalhar isso também na nossa mente para a gente poder viver melhor, para a gente poder ter uma qualidade de vida melhor e, né, ser mais feliz. Porque quando a gente controla as nossas emoções, a gente consegue viver bem. Inclusive, na Bíblia, Jesus deixou pra gente um versinho que é muito legal, falando sobre isso. Prestem atenção. Ele tá no livro de Josué, no capítulo 1, versinho número 9, e ele fala assim pra gente, ó: ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, Jesus ele já sabia todas as emoções que a gente ia viver, né? Todos os sentimentos que nós teríamos, e ele deixa esse versinho para mostrar pra gente que a gente não precisa ter medo ou ter nojinho de coisas desnecessárias, né? Nós precisamos aprender a lidar com isso, aprendermos a ser fortes e corajosos. E eu sei que vocês vão conseguir porque vocês são muito espertos e muito inteligentes. Então, lembrem sempre disso, trabalhem isso cada vez mais na cabeça, tá? Para vocês conseguirem viver cada vez melhor, tá bom? Façam uma atividade com bastante capricho, com bastante atenção. Eu vou mandar para vocês também um desenho falando sobre o medo, para vocês entenderem um pouquinho melhor, assim, na prática, essa situação do medo que a gente não precisa ter medo, tá bom? Então, fico aguardando vocês ansiosa para o nosso próximo encontro para a gente poder aprender mais sobre as emoções, tá bem? Um grande beijo para vocês, meus amores. Tenham uma linda semana. Tchau, tchau!